tarde. Hoje nós estamos começando um pouquinho atrasado, porque esse trânsito de São Paulo é qualquer coisa. Então eu vou começar com uma música para relaxar e dizer que é uma maravilha, né? Hoje eu me perguntei se o trânsito não ajudasse e eu tivesse que começar a fazer esse programa sozinho, não faria. Posso dizer que faria. Por quê? O ser humano precisa estar capacitado a improvisar, a não deixar a peteca cair, a manter aquilo a que ele se propôs. Teria sido uma bela chance, mas a melhor chance que nós temos hoje é de estar aqui com um querido amigo, Félix, que veio trazer para vocês um assunto chamado Eneagrama, que até hoje eu me intrigo com isso, porque eu não tive oportunidade de fazer ainda esse workshop a respeito. O nosso amigo Félix vai dar boa tarde a vocês, enquanto eu vou para o meu cantinho para poder falar com vocês. Vamos lá, Félix. Oi, Beth. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Com você, minha querida. Pois é, né? Eu é até suspeito, porque eu trago aqui uma pessoa que é meu amigo querido, vai estar comigo agora nos próximos dias. Parece um nepotismo de amizade, né? Fala, sério. Félix, eu estava vindo aqui, você é administrador de empresas, gestão e marketing, gestão de pessoas, coach empresarial e de executivos. O que mais? É credenciado pelo Instituto Brasileiro de Consultores Organizacionais, terapeuta reikiano. Gente, como é que dá conta de fazer tudo isso? Eu diria que uma pessoa que se prepara desta maneira é uma pessoa especial. E ela criou, esta pessoa que está aqui do meu lado, o que se chama hoje Eneagrama Sistêmico Integral. Primeiro, vamos falar o que é Eneagrama. Me conta. Bom, antes de mais nada, é importante a gente dizer assim, quando a gente fala de um currículo, normalmente nós estamos assim nos aproximando mais da perfeição, ou pelo menos aquilo que a gente acredita, porque currículo aceita tudo. Importante que nesse percurso, né, na vida,
transitando entre a área de engenharia, administração, lidando dentro de empresa, sempre lidando com gente. E aí, num determinado momento, eu acho que isso era mais ou menos em 2003, quando nós nos conhecíamos, lá com o Gilberto Cury, a PNL, Sociedade Brasileira. Aí uma colega do Sul chegou e falou assim para mim, para a Adelina, que a minha esposa estava junto, né, que você conhece, falou assim, olha, eu conheci uma ferramenta que tem a cara de vocês, que fala sobre gente. E a primeira vez que eu olhei, eu vi um folder que falava sobre tipos, tipo 1, tipo 2. Quando eu olhei aquilo, eu falei, isso aqui é um jeitão de rotular a gente. Aquele cara, assim, bem educado. Falei, que legal. E eu falei, Ade, que bacana, dá uma olhadinha, né? E aí, como dizem que as mulheres são mais sensíveis, e são mesmo, a Adelina olhou e vendo aquilo, ela fala assim, se a gente conhecer alguma coisa que explica como as pessoas pensam, como elas sentem e como elas agem, nós podemos ajudar melhor as pessoas. Tá vendo? Ouve a mulher, Félix. E eu ouço. E você ouviu, né? Você acabou criando o Eneagrama Sistêmico Integral. Isso é uma complementação do Eneagrama Primordial? Na verdade, assim, o que é o Eneagrama? O Eneagrama é um sistema processual que vai explicar qualquer coisa que tenha 9 etapas num processo de autorrenovação. Então, são numerais, né? Que o número nada mais é do que é um modelo de direção, uma referência. Esse é um sistema que já existe há mais de 2.000 e poucos anos. É mesmo? Originário de onde? Originário na sociedade Sarmã. Nós estamos falando de muito tempo atrás, né, no Oriente. Uma ferramenta que era transmitida verbalmente, que era utilizada para o desenvolvimento das pessoas, num aspecto mais espiritual, né? Mas a gente vai encontrar na história da utilização dessa ferramenta pessoas como Pitágoras, que utilizava não só nas escolas pitagóricas, mas utilizava na questão da matemática. O Eneagrama é utilizado por várias áreas, né? Por exemplo, física utiliza o Eneagrama para explicar, por exemplo, uma equação de uma luz que passa numa lente convergente, explicado pelo Eneagrama. Nossa. Existem empresas, eu já li um livro, inclusive, que mostra o Eneagrama explicando como que é um processo industrial, cozimento industrial, a partir dessa estrutura. Então, que tem uma lógica, que tem uma inter-relação entre as partes, e um sistema de renovação, o Eneagrama ele é uma ferramenta fácil. Só que nós utilizamos ele e conhecemos como uma ferramenta que pudesse nos ajudar a entender a estrutura psíquica do ser humano. Então, como que o ser humano funcionava, qual era a maneira desse funcionamento. E há mais ou menos uns 10, 12 anos, quando nós conhecemos, a gente se aprofundou numa base que tinha sustentada pela estrutura haitiana, que é uma abordagem corporal. E no decorrer desse tempo, nós fomos juntando várias outras maneiras de conhecer. Então, a abordagem sistêmica, que veio um pouquinho dessa perspectiva de Bert Hellinger, sobre a abordagem sistêmica do ambiente. Que inclui as constelações familiares. Inclui, inclusive, as constelações. A importância da estrutura familiar que interfere no jeito do indivíduo funcionar hoje, na questão da abordagem sistêmica dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente familiar, que o Eneagrama também vai poder fazer uma leitura dessa abordagem. Abordagem integral, a partir da perspectiva do desenvolvimento do indivíduo de uma maneira integral. Então, o que nós fizemos foi pegar algo que já existe, é de domínio público, é da humanidade. Várias correntes da psicologia utilizam e fazem parte do Eneagrama para explicar essa estrutura do ser humano, porque o ser humano é explicado em várias maneiras. Né? Todo mundo tem de explicar, né? Todo. E o que a gente fez foi juntar um pouco da experiência que nós temos e montamos um método específico para isso. E por isso o Eneagrama Sistêmico Integral. É um método que nós temos que ajuda dentro de um trabalho corporativo, ou um trabalho pessoal. Você vai à empresa ou há workshops a respeito disso, se uma pessoa tiver interesse? Workshops, onde as pessoas vêm num processo muito mais pessoal, né? E aí ela tem uma consciência do seu funcionamento, e a partir daí ela tem um caminho que ela vai observar mais o seu lado pessoal, ou mais a sua questão familiar, o seu lado social, ou ela vai buscar uma questão mais do seu lado de liderança, de gestão, ou como empreendedor, que aí já é uma abordagem uma linha um pouco mais pragmática,
que a gente utiliza da ferramenta. E como você teve essa primeira impressão de rotular a pessoa pelo número, que você já não achou tão bom, por exemplo, se você, que me conhece um pouco, você teria como dizer o que eu sou, por exemplo? Se for ruim, você não conta, tá? Fica tranquilo. O que a maioria das pessoas perguntam para a gente é isso. Ah, Fred, então você já sabe quem a gente é. Já com quase 15 anos, só de olhar, eu falo, de verdade eu não sei e nem me permito. A gente aprendeu que não existe ninguém que pode conhecer mais você do que você mesmo. Sem dúvida. O que a gente consegue ver no outro nada mais é do que aquilo que a gente conseguiu ver de nós. O que a gente vê no outro é reflexo nosso. Sim. Portanto, se eu entro em contato com as minhas questões, se eu consigo me conhecer, a questão do autoconhecimento, né? Tão hoje em voga, tão necessário na vida, e tanta gente critica. Ah, é autoconhecimento, que isso? Só que hoje eu digo que não existe um bom gestor, um bom empresário, um bom líder, um bom pai, uma boa mãe, se eles não têm uma preocupação de saber o seu funcionamento. Saber como que eles podem aliviar ou amenizar uma questão de conflito, porque basta ter gente que tem conflito. Então, respondendo à tua pergunta, assim, eu, quando vejo você, Beth, e quando vejo as pessoas, eu procuro observar o que essa pessoa tem, que é meu, e, portanto, se ressalta. Portanto, eu vejo que eu tenho muito orgulho. Eu conheço o meu orgulho, eu sei que ele me ajuda muito, mas também me atrapalha. E quando eu vejo uma pessoa, eu consigo perceber que ela tem essa característica que pode ser representada como uma competência. Uma competência, por exemplo, de pessoas que têm, assim, sangue no olho. Não desiste em qualquer momento, tem a sensação que vai dar conta, mesmo não sabendo do que vai acontecer. Então, essa sensação de dar conta, aquela coisa, né? Levanta a poeira, levanta, sacode, dá a volta por cima. Isso é o nosso orgulho. E, por um lado positivo, essa energia que vai para frente. Por um lado negativo, o exagero dele, faz com que a gente não veja aquilo que está na nossa frente. Não ouça as pessoas. Acha que sabe de tudo. Acha que a gente é o dono da verdade e não precisa do outro. Né? Então, é o lado negativo. Então, quando você vê uma pessoa, você consegue perceber o grau que nós chamamos de competência. O que ela tem de conjunto de competência estruturado. Se esse indivíduo se estruturou a vida toda a partir dessa estrutura, que o orgulho é uma emoção, ele vai ter um jeito de funcionar. E aí, algumas características de funcionar, o Enneagrama começa a explicar e ajuda a entender. Como vai ter pessoas que vão ter, como eu também tenho, e você também tem, uma perspectiva assim, de muita sensibilidade, muita intuição. Um funcionamento de um olhar interno, que busca na vida algo que tenha sentido, que não é capaz de fazer qualquer coisa, mas coisas que tenham sentido, são apaixonantes, são apaixonadas. Pessoas assim têm uma voz interna, têm um olhar crítico e têm opinião própria. Né? A emoção que sustenta a inveja, que muitas vezes a gente não compreende e não é muito reconhecida, né? Que a inveja é a capacidade de olhar dentro de si. Ver dentro. Ver dentro de si. Ver aquilo que falta, ver aquilo que eu tenho, perceber quais são os meus valores, qual é a minha identidade e poder olhar o outro e reconhecer que ele tem a identidade e os valores dele. E, portanto, tem coisas que me faltam e tem coisas que faltam no outro. E quando eu reconheço isso num potencial de competência, é quando a gente tem a humildade de poder escolher pessoas que vão ser nossos parceiros. Pessoas que têm um talento que eu não tenho. Para complementar, né? Para complementar e juntos a gente poder chegar lá. Isso é uma característica, é uma competência. O lado não bom é quando eu começo a olhar só o que eu não tenho. Entendi. Querer buscar sempre alguma coisa e nunca estou feliz com nunca fica pleno, né? Tem uma sensação sempre de falta, de ausência. E isso, às vezes, vai se refletir até em estruturas de patologia. É mesmo? Então você vai ter pessoas que vão ter depressão, né, porque está sempre está faltando alguma coisa. Falta alguma coisa e entra nesse processo. Então, o Enneagrama ele vai nos trazer esse olhar do indivíduo, né, e isso vai fazer com que a gente tenha assim, um certo respeito. Porque todo mundo tem um Enneagrama dentro de si. E todos têm todos os tipos? Todos ou nós não? Temos todas as características. Umas mais, outras menos predominantes. Só que o Enneagrama ele vai descrever o seguinte: dependendo da tua estruturação de vida, você vem com uma predominância, você vem com uma característica mais forte. E toda a tua estrutura funciona a partir dessa característica.
E, portanto, você assume uma série de características de funcionamento, que nós chamamos de padrão de comportamento. Sim. E se é um padrão, ele tem um ciclo. Ele se repete. Ele se repete. E, portanto, você tem coisas boas que acontecem disso e coisas não boas que acontecem disso. E para a gente, como a gente aprende assim e vive assim, a tendência é que a gente acredite que todo mundo seja igual. E a gente espera que todo mundo faça aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente é, a gente Aquilo projeta que a gente no é, A outro. gente gostaria que o outro fizesse. E aí vem aquela coisa que o outro é outro. É O outro verdade. tem outra característica, ele funciona de outro jeito. E aí vem os estresses da vida e os conflitos. E a falta de respeito por não E aceitar a o ausência outro. de respeito, normalmente, não é, eu vou dizer, assim, pela experiência que a gente tem tido, o fator não é respeitar o outro, é não se respeitar. Ah, é. É porque quando eu não me respeito, não respeito os meus limites, eu não respeito o meu funcionamento, a tendência é que eu tenha uma autoexigência disso. Bastante crítico, né? E aí vem a crítica, vem a exigência. Cada um Pré-julgamento. vai ter, e a gente acaba tendo os nossos conceitos e preconceitos. E a gente acha que o mundo é aquilo que a gente vive. E, na verdade, o mundo é uma parte. É como se todos nós fôssemos uma grande família e cada um tivesse um jeito de funcionar. Sim. Mas cada um tem o seu jeito. Uhum. O Enneagrama ele traz essa capacidade de poder enxergar o outro do jeito que o outro é. Porque ele nos permite nos enxergar do jeito que nós somos, ver aquilo que a gente tem de bom e o que nós temos de não bom. E a partir disso a gente poder tomar decisão. Então, por exemplo, se você detecta uma pessoa, ela é mais tipo 1 ou tipo 5 e lhe falta alguma característica do tipo 9. Há o que fazer para isso aí equalizar ou é daquele jeito e não muda? Bacana. Tua pergunta é muito inteligente, né? Porque assim, Ah, obrigada. vamos imaginar que eu identifico uma pessoa de um tipo 1, como você falou. Tipo 1, a emoção que sustenta, que é a raiva, ela vai trazer a coisa da determinação, da autoexigência. É, porque a raiva é importante, né, A raiva Félix? tem gente que fala, não, eu não tenho raiva, eu tenho bruxismo, raiva não. Mal sabe que O isso bruxismo é é a raiva. manifestação da própria emoção. A raiva é visceral. Então essa emoção que nós temos da raiva, que todo mundo tem, no indivíduo que se estruturou, ele vai ser uma pessoa perfeccionista, tende a ter um olhar muito crítico, como se estivesse encontrando defeito nas coisas. E ele traz no inconsciente, na estrutura psíquica, a necessidade de consertar o mundo. Salvador do mundo. Consertar, isso. E aí, num alto grau de compulsão, ele é a pessoa escolhida para vir fazer a diferença. Num Olha alto que grau de meio compulsão. antagônico. A pessoa raivosa vai ser Exato. a pessoa que vai Porque fazer a ela diferença. eu costumo brincar assim. Sabe aquela criança que desde muito cedo já começa a colocar o seu sapatinho tudo no lugarzinho, a roupinha organizada, Sei. tudo certinho, os cabidinhos do mesmo jeito. Então ela começa os brinquedinhos todos colocados em ordem Com degradê, 4 anos já está fazendo isso. E ai de quem mexe nas coisas dela. É tipo assim, ensinando a mamãe a organizar as coisas. Ninguém precisou ensinar. Ela sozinha veio desenvolvendo, porque já faz parte da estrutura. E a tendência é que ela queira que as pessoas na vida funcionem do mesmo jeito, só que elas não funcionam. Sim. Elas têm outro jeito. E aí ela traz na vida, no inconsciente, a necessidade de ensinar os outros a ser assim. E vai sofrer. E aí porque- vai sofrer. Né? Então, e vai sofrer ela, porque ela não vai conseguir. E a volta. vai sofrer o outro, porque o outro também não vai atender essa expectativa. Ela vai ficar sempre nessa sensação de não atender a expectativa do outro. Tá? Quando esse indivíduo conhece o seu movimento, ele conhece esse jeito de funcionar, ele começa a perceber que as pessoas são diferentes. E que, portanto, sendo diferentes, elas podem somar. Então, ele vai conhecer um outro movimento de um outro tipo, por exemplo, o 7, que é um dos pontos de evolução dele, que ele vai perceber que é uma pessoa mais leve, uma pessoa que tende a buscar mais prazer na vida, que as coisas não são tão rígidas, são mais flexíveis. Muito pelo contrário, porque o ponto 7, que é a gula, é a grande capacidade de encontrar soluções diversas. Ele é tolerante, o 7? Olha, todos serão tolerantes se tiver dentro do seu estado de compreensão. O grau de tolerância é uma capacidade de se colocar no lugar do outro e perceber que o outro tem outra perspectiva. Sim. E isso é uma capacidade muito forte do nosso ponto 9, que é a nossa indolência, a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Onde os 9 vão ter muito forte isso, essa grande capacidade de se colocar no lugar do outro, e por vezes vão ter dificuldade de dizer não na vida. Isso quê? faz sofrer. Tem de uma coisa como outra.
E aí é legal que você está falando, essa palavra sofrer. Se a gente for pensar, todo mundo sofre. E todo mundo tenta se proteger. Uhum. O que o Enneagrama faz é poder ajudar as pessoas a compreender esse funcionamento. Porque isso vai determinar o meu estilo de gestão, o meu estilo de liderança, a maneira que eu toco a minha empresa, como eu espero isso dos meus clientes, que tipo de propósito eu coloco no meu ambiente de trabalho ou na minha família, como que eu espero que as coisas funcionem. Então, já que o sofrer é inerente, É inerente. todo ser humano vai sofrer um pouco, Faz parte. a felicidade também. É do mesmo lugar. Da mesma coisa, não é? No mesmo núcleo que vem a tristeza, vem a alegria. Aham. Né? E aí um dos trabalhos que a gente procura fazer com a ferramenta é que ninguém saia abraçando árvore. Abraçando? Mas árvore. Não tem uns cursos que a gente sai abraçando árvore? Nós fizemos um desse, né? Tem muita gente... Tem gente que faz uns trabalhos e a gente sai abraçando árvore, querendo beijar todo mundo, amando todo mundo, né? E tá tudo bem. Só que às vezes fica uma coisa assim exagerada e a gente quer que todo mundo faça isso e vira um chato. A gente vira um galocha, chato. né? Nossa, eu escuto isso direto. E aí o que acontece no trabalho que a gente faz é assim, você vê o que você tem de bom. Porque a gente tem muita coisa boa. Mas você também vê o que tem de não bom. E poder ver o que tem de bom e não bom nos traz uma coisa que normalmente a gente ouve que é livre-arbítrio. A capacidade de você poder tomar decisão que não seja por um funcionamento inconsciente. Como eu estava falando, que não seja só para fazer o que é certo, mas o que é certo e que te traga prazer. Não seja só para encontrar um prazer da vida, mas que traga prazer e traga também um vínculo com as pessoas. Que não seja só alguma coisa, no ponto 4, que traga a minha identidade, o meu jeito de ser, mas também o respeito pelo outro, no jeito do outro ser. Poder valorizar aquilo que eu consegui até então. Tudo isso que você está falando vai ao encontro da assertiva de que nós precisamos nos conhecer. Não tem como. Ninguém vai adquirir equilíbrio, paz interior, se não tiver um mínimo de conhecimento de si mesmo. Conhecendo suas virtudes, seus defeitos e tendo a humildade, né, de pegar aqueles defeitos e dar aquela elaborada e as virtudes poder partilhar com as pessoas. Interessante, Beth, você está falando uma palavra que muita gente tem e eu vou fazer um alerta. Quando a gente considera que nós temos defeitos, é sinal que alguma coisa está errada. Não é para E considerar? aí, assim, a gente não tem defeito, a gente tem característica. Ai! A característica, ela pode resultar em coisas positivas ou negativas. E aí, o defeito parte do nosso jeito de ver a vida. Então, se uma pessoa faz isso, não, isso está errado. Não, mas, por exemplo, não é um defeito uma pessoa que é muito irritável ou uma pessoa negativa? Uma pessoa muito irritável, uma pessoa que se irrita fácil com as coisas. O que acontece? A característica dela, normalmente, é uma pessoa que é muito rápida, que ela pensa rápido, que ela funciona rápido. Espera o outro. Ela funciona rápido, ela quer fazer as coisas, porque ela já sabe o que ela quer, ela vai atrás. Isso não é um defeito, é uma característica. É um defeito quando isso, ela... Sofre com isso. Ela, além de sofrer, ela faz com que o outro sofra. Sim. Porque ela não consegue entender que o outro tem outra velocidade, o outro tem outra característica, ele tem outros valores diferentes. Portanto, ter a característica e reconhecer a minha característica me permite perceber se ela está sendo saudável ou não. Então, ó, lição número 30, porque eu já aprendi um monte aqui. Nós não vamos mais olhar o nosso próximo com os seus defeitos e virtudes. Nós vamos olhar com as suas próprias características. E isso muda o olhar, realmente. Só enquanto você está falando, já estou pensando, puxa, é mesmo, né? Então eu não vou chamar isso de defeito que eu vi em alguém, é uma característica. Como é que eu administro isso? Isso. E aí a gente assume o papel de protagonista. Eu não vou mais me colocar no papel de vítima porque o outro está irritado, porque eu não fiz o que ele achava. Mas eu vou entender que isso é a característica dele. E respeitando essa característica dele, eu posso assumir a minha, que é me posicionar e dizer, para mim isso é importante. Mesmo sabendo que para você esse é o seu ritmo, este é o meu. Eita, olha só se eu estou indo muito longe. Esse seu enneagrama integral sistêmico deve ajudar muito os casais, né? Opa! Fala sério, Félix. Ajuda bastante. Ajuda bastante? Você tem procura de casais que queiram se harmonizar mais, conhecendo um pouco as características de cada um? Você sabe que é uma coisa interessante? Quando a gente faz um workshop, por exemplo, um grupo aberto, e aí algumas pessoas estão lá e falam, puxa, isso devia ter num encontro de casais, isso devia ter antes de um casamento. E a gente já começava sabendo. Começa a dar curso para noivos.
E assim, e a gente até promove, fala assim, ó, gente, traga o seu parceiro, a sua parceira, né? Traga a tua família, teu sócio, né? Teus melhores gestores, porque quando vocês estão juntos de um trabalho, de um workshop, e você tem a oportunidade de trocar, de conhecer, começa a existir assim uma cumplicidade com o outro. Porque você quer, o ser humano por si tem uma essência boa, ele quer ajudar o outro, ele quer que o outro seja melhor, ele quer amenizar os conflitos. Quando você entende e se entende, fica bem mais fácil. Sem dúvida. E você, uma coisa que eu quero que você fale aqui ao nosso público, você vai às empresas e faz um mapeamento dos gestores, dos colaboradores, ou pega cada um isoladamente? Como é que funciona em empresa isso? Então vamos lá, vamos pensar no ambiente empresarial. O ambiente empresarial, normalmente é um ambiente mais competitivo, onde as pessoas elas têm uma necessidade de mostrar que é boas, porque se não for tão boas, já tem a perspectiva de ser trocadas, né? Então, perdeu o emprego. E aí perdeu o emprego e tal. Aí vem o medo. Normalmente o medo é uma das características que vem, autoexigência. Então, o que nós temos que tomar muito cuidado é quando a gente vai para a empresa, quando a empresa sabe do nosso trabalho, ela conhece alguma coisa da ferramenta, ou ela conhece o profissional que está indo, normalmente ela se permite fazer os workshops e o processo. Quando não, a ferramenta ela funciona como pano de fundo. Tanto no trabalho de consultoria, como no trabalho de coaching, que é mais individual ou em grupo, ou no trabalho de sucessão familiar, sucessão profissional, ou no trabalho de formação de liderança. Então a gente faz um diagnóstico, a gente consegue identificar as tendências da organização, qual é o DNA inserido daquela organização, ou do seu fundador, ou da estrutura que está na administração. Corrige alguma coisa do percurso? Verdade, identificando isso, a gente consegue perceber quais são os talentos que estão inseridos nessa organização, qual é a capacidade que esses indivíduos têm emocional para lidar com a questão, porque muitas vezes não é uma questão técnica, é uma questão mais de competência emocional de lidar com gente. E a partir daí a gente inicia um programa de conscientização, de consciência, para que essas pessoas possam estar nos locais mais adequados para o seu talento. Então, normalmente porque às vezes está mal aproveitado, né? Muitas vezes a gente está esperando de alguém alguma coisa e essa pessoa não está no local certo fazendo aquilo que ela gosta. Isso é interessante. O seu maior talento. Né? E por vezes você fala, não, mas tem que sair. Não. O que acontece normalmente existe um trabalho tão grande que a gente chega na organização, ajuda a fazer esse diagnóstico, ajuda a organização a entender, sem necessidade de saber número, tipo, às vezes até para entender que tipo de consciência existe no grupo para que ele possa alcançar o resultado que ele espera. Então, existem empresas que nos chamam, falam, olha, eu gostaria de trabalhar o Enneagrama, e esse é um cuidado que a gente tem muito forte, que é assim, aqui a gente só quer gente do tipo X, Y e Z. Chegam a falar isso, é? E aí eu falo assim, olha, nosso jeito de funcionar, nós acreditamos que toda organização precisa ter a maior heterogeneidade possível, porque isso vai trazer maior capacidade de solução. Não, mas aqui a gente já sabe que aqui é só isso. Então, já começamos por um viés que não é muito o jeito que nós funcionamos. Entendi. Então a gente, olha, nós trabalhamos com respeito, nós trabalhamos com desenvolvimento de competência, por vezes a gente não casa com... E aí você chega a declinar o cliente, se ele insistir? Já aconteceu de falar? Várias vezes. É mesmo? É uma questão de ética. É princípio também, né? Nosso princípio nós trabalhamos com a questão do respeito. Se no princípio do trabalho já não começa ter não respeito, né, já quer dizer assim, ó, esse tipo de gente eu não quero aqui, então já existe um preconceito ou uma estrutura. Porque no decorrer você pode descobrir que alguém seja um tipo que ele não quer, vai estar com a carteira. Eu vou contar um caso que nós tivemos, uma grande empresa, que ela utilizava essa estrutura para fazer seleção. Já começa a fazer um processo de seleção com essa estrutura, já é uma temeridade. Certo. Imagina você selecionar alguém por alguma coisa que você acha que ele é. Tá. Porque se é ele que tem que saber quem ele é, né? Mas tudo bem. E aí eles fizeram um processo e eles sabiam que naquela empresa eles não queriam aquele número, por N motivos dos preconceitos deles. No processo que nós estamos fazendo de gestão, teve 2 profissionais que se viram naquele tipo e na entrevista individual falou, por favor, não fala, porque se você falar, eu perco o emprego. Nossa senhora, essa foi gritante. Aí você fala assim, puxa, e aí?
Não é por aí, né? Não tem como ser por aí. Quer dizer que para a empresa funciona bastante. E no âmbito familiar, por exemplo, pai, filho, mulher, sogra, avó, como é que fica? Bárbaro. Bom, mas isso aí você faz também pelo Evolucer, que é o seu... O Instituto Evolucer, né, o nome já diz, Evolucer, né? É a evolução do a ser. evolução do ser. Ai, né? que lindo! Então, Bem escolhido, né? Nós partimos do princípio que esse é o nosso papel de vida. Né? Então, A existe um missão. propósito, né, dentro da nossa empresa. Evidente, é uma empresa, tem fins de resultado, a gente está aí para fazer a diferença no trabalho, mas com esse olhar para o indivíduo. Até porque a empresa é um ser. Nós partimos do Ela é um princípio organismo, que né? Ela é um organismo vivo e que ela tem necessidades, ela tem mudança, assim como o ser humano. Ela tem a astrologia do dia que ela foi fundada, tem tudo, Tem né? tudo, né? Até a constelação familiar. Exato. Tem. Se a gente for pensar para uma abordagem da quadrimembração do indivíduo, a gente também vai ver a quadrimembração da empresa. Né? Então, ela tem níveis de identidade, níveis de relacionamento, ela tem níveis de relações, ela vai ter níveis de processos e níveis de insumos. Dentro da quadrimembração, assim como o ser humano também tem, a empresa tem. E a empresa é feita de gente. E se é feita de gente, é feita de competências ligadas ao ser humano. Então, lidar dentro de uma empresa é como se a gente estivesse lidando com gente. Aí, se eu saio de uma empresa de resultado econômico e passo para uma empresa de resultado social, por exemplo, a família, você também vai ter a mesma característica acontecendo. Então, você trabalhar com família também ajuda bastante a partir da ferramenta. É uma outra coisa, desculpa de interromper. Por exemplo, o ser humano sabe que ele quer pleitear um emprego. Se ele procura conhecer-se através do Enneagrama, ele já vai mais capacitado para essa sua entrevista, para essa sua seleção? Ele pode moldar-se? Como é que faz? Isso aí vai funcionar ou não vai dar certo? Bom, começa assim. Hoje nós temos muitos profissionais que trabalham com o Enneagrama em processo de recolocação de carreira. Ah, tá. O Instituto também, nós temos essa abordagem, não é o nosso carro-chefe. Né? Nosso carro-chefe são os trabalhos de consultoria dentro de organização, são os trabalhos de educação corporativa que nós fazemos, né, nesse processo, mas nós temos um viés forte que é a relação com o indivíduo, com trabalhos terapêuticos, trabalhos de coaching, e é muito comum você encontrar executivos que querem alçar novos voos, empreendedores que querem novas propostas na sua vida, pessoas que querem um novo emprego ou estão em busca de uma recolocação, buscar o nosso serviço no sentido de mapear melhor o seu jeito de funcionar, entender o que acontece que não dá certo, ou que não deu certo, e o que deu certo, e o que ele pode fazer para melhor se adaptar a uma nova proposta de trabalho, a uma nova realidade. Então, o Enneagrama ele ajuda nesse mapeamento. A metáfora que eu faço é como se a gente conseguisse, com a ferramenta, abrir uma clareira, uma grande floresta. E a partir dessa clareira, você pode tomar decisão para que lado você quer seguir. Ah, tá. E aí você poder ver o que você tem de bom, validar o que você tem de bom, porque a pior coisa que existe são as pessoas que chegam num processo desse com autoestima baixa, né, porque está desempregado, está passando uma situação difícil, a família, e aí a autoestima acaba caindo, afeta a família. Afeta tudo, afeta na hora da entrevista, né, porque na entrevista hoje nós buscamos super-heróis para assumir as funções da vida, né? As pessoas têm que estar sempre bem, sorrindo. Sempre up, né? E ele, quando ele consegue ver o que ele tem de bom e validar, aquilo que ele não tem de tão bom passa a ser apenas uma parte dele. Então ele vai para uma entrevista com os fatores mais significativos. Recentemente eu participei de uma entrevista com um empresário, um grande empresário aqui de São Paulo. A gente está elaborando um projeto de sucessão e ele me fez uma pergunta muito inteligente. Foi assim: eu já vi que você tem vários sucessos, vários cases de sucesso com empresas, vários empresários que indicam o seu trabalho, mas eu queria saber assim, na vida a gente também tem falhas. Você já teve insucesso? Eu falei, sim, tive insucessos. E aí ele falou, então os insucessos estiveram ligados aos seus clientes não quererem mais você? Eu falei, não. Os insucessos estiveram ligados à minha imaturidade de lidar com as minhas questões. Isso é um insucesso. E o insucesso provavelmente serviu para você fazer uma administração do seu percurso. Isso é insucesso, né? E é importante, não é importante acontecer alguma coisa assim? O insucesso é justamente isso, você poder perceber o que é que está acontecendo, o que é que não está dando certo, e você poder redirecionar a tua relação,
o teu potencial para alguma coisa que seja mais saudável, mais produtiva. E por que o Evolucer tem um diferencial? Agora eu estou puxando a sardinha para o lado dele, hein? Em relação a outras empresas do mercado que fazem a mesma coisa. Bom, primeiro... É muito pessoal essa pergunta? Não, eu acho que... É uma pergunta pessoal, óbvio. É uma né? pergunta, lógico. Você imagina que... Não, nós estamos em casa. Nós estamos falando do que nos faz estar presente Mas no mercado, é importante né? você ter orgulho do que você faz. Realmente eu tenho. Assim, um dos diferenciais é que nós, além da ferramenta do Enneagrama, que é extremamente poderosa, nós respeitamos todas as ferramentas que falam sobre o ser humano. Então, quando eu tenho uma organização, uma empresa, um profissional que fala, olha, aqui nós lidamos com o MBTI, que é uma linha de trabalho, né? Myers Briggs é um outro jeito de funcionar do indivíduo. Ou fala sobre, aqui nós trabalhamos com o Quantum, ou com o DISC, ou com PI, está tudo certo, porque essas ferramentas, elas falam de parte do ser humano. E o Enneagrama é uma ferramenta que ela acaba abarcando todas essas outras ferramentas e ela acaba sendo um facilitador. Inclusive a neurolinguística? E a neurolinguística, a Adelina tem que é minha sócia, ela tem uma deixa interessante, ela fala assim, a PNL, a neurolinguística e o Enneagrama, na abordagem que a gente utiliza, que nós utilizamos, é como se fosse o queijo e a goiabada. Ai, que delícia! É uma coisa assim, um complementa o outro. Né? A PNL ela te traz essa abordagem mais ampla do funcionamento, e hoje nós utilizamos fortemente a neurociência para dar embasamento nessa estrutura toda, que o Enneagrama também traz, e o Enneagrama traz a profundidade da estruturação do indivíduo psíquico, respeitando a história desse indivíduo, para que nós possamos fazer um plano de desenvolvimento para o futuro, a partir da história do presente. Entendi. Você sabe que o nosso programa passa muito rápido. Eu não fiz intervalo hoje porque eu não queria perder essas informações preciosas. Eu vou tocar a nossa última música e como você está aqui para imaginar um mundo melhor, é ou não é? Imaginar e fazê-lo, né? Faz a diferença. Eu escolhi para terminar o nosso programa hoje uma música do John Lennon, Imagine, em que ele fala realmente que se nós fôssemos um só, não tem tudo a ver com o que você procura fazer? Totalmente. E foi essa música de 71. E hoje, pesquisando, eu soube que ele pegou alguns versos de um livro de poemas, de poesias da Yoko Ono. Eu nem sabia disso. É interessante, né? Porque você vê que parceria... Um homem que reconheceu a mulher que estava do lado. Pois é. Então, um mundo que não tivesse guerras, que a gente fosse como um só, essa música que eu vou te oferecer. Você me deu já as características do Enneagrama e eu vou deixar aqui de público. Eu terei que me conhecer sob esse ponto de vista. Porque eu procuro, né? Você sabe, neurolinguística, antroposofia, constelações. Estou ligada em todas, reiki, tudo que for para que eu melhore com relação a mim mesma. E ao meu próximo, eu estou lá. E Enneagrama eu estou me devendo. Então eu assumo aqui um compromisso com você, que eu quero ir ao Evolucer, dá o telefone aqui para o nosso... Isso, nosso site, evolucer.com.br, nosso telefone é o 3774-1752-011, aqui em São Paulo, tá? E é à disposição de vocês. Ocorre no fim de semana ou algum workshop? Nós temos vários workshops. Nós temos um agora em março, início de março, que é na sexta, sábado e domingo. Né? Aqui em São Paulo, o pessoal busca muito cursos rápidos. Né? É um curso básico, sexta, sábado e domingo, sexta tarde até o começo da noite, sábado e domingo o dia todo, mas uma carga bem saudável, um curso assim bem leve. A gente sai com vontade de, puxa, já acabou. Ai, que bom, é isso que é bom. E é isso que eu sinto quando eu trago assim, essas pessoas maravilhosas que têm composto o sucesso do Sintonia, porque, olha, eu vou confessar a vocês, contar com a disponibilidade de tempo de pessoas tão ocupadas como o Félix, como tantos outros que vieram aqui, para mim é um privilégio. Eu vou tocar para você e no final da minha canção você vai deixar uma mensagem para todos os nossos internautas. E vamos lá, tem muita gente que vai para a folia e muita gente que vai fazer meditação, né? Verdade. Cada um vai meditar do jeito que... Né? Do jeito que pode. Então, vamos lá ouvir a nossa canção de hoje. Ficaria lindo com sax, mas você vai ter a oportunidade de ouvir assim.
sou a única, né? Vivendo a vida em paz. But I'm not the only one. I hope someday you will join us. Félix, bem. seu até loguinho. Meu até logo. Quero te agradecer a todos vocês. E minha mensagem é: não tenha medo de conhecer quem você é. Essa é a melhor maneira de você fazer um mundo melhor. Conhecendo o seu mundo e o seu funcionamento. É isso. Muito obrigado. E com essa lição de casa, de perder o medo de nos conhecermos, eu desejo a todos, esses próximos 4 dias de folia, que sejam um encontro com cada um e que a gente veja o que pode aproveitar de melhor que tem em si. Até a próxima semana com mais novidades. Obrigado por estarem aqui. Até mais. Fala se não é uma delícia vir fazer isso.